Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então ao estudo sobre transformações entre sistemas de coordenadas. Bom, e hoje nós vamos falar aqui com vocês sobre transformações entre dois sistemas envolvendo quatro parâmetros de transformação. Ok? É claro que existem diversos modelos, né, de transformações de coordenadas. Como eu mostrei para vocês na aula passada, nós podemos ter apenas translação, que seria um tipo de transformação, poderíamos ter apenas rotação, poderíamos ter apenas escala envolvida, né, variação de escala. Então, nesse caso, né, no caso de hoje, nós vamos considerar esses três efeitos simultâneos. Ou seja, nós vamos ter o efeito da translação, da rotação e da escala. Então, bom, vamos considerar aqui então que nós temos dois referenciais distintos, um denominado x e y e o outro x e y. Tá? São dois referenciais distintos. Distintos como? As origens não são coincidentes, então já parto do pressuposto que eu conheço já como esses referenciais, eu conheço os dois sistemas em coordenadas, né? Então eu sei que as origens não são coincidentes, então eu sei que isso aqui vai envolver um parâmetro de translação, ok? Vai envolver um parâmetro aí de translação. Os eixos do sistema XY não são paralelos ao eixo do x e y, então eu sei que vai envolver um parâmetro aí de rotação para compatibilizar os referenciais. E eu sei que existe lá, por exemplo, o comprimento de uma linha representada no sistema XY é diferente do sistema XY, ou seja, tem um problema aí de escala envolvido, certo? Bom, olhando aqui então, né? Então eu desenhei uma representação aqui, né? Eu tenho o sistema x, y em branco, né? E eu tenho o sistema x, y em verde. Tá? Então, são dois referenciais distintos. As origens dos dois sistemas não são coincidentes. O y, as orientações dos eixos não são paralelos, né? Então, o y não está paralelo a y e x não está paralelo ao eixo x. Né? E existe um problema aí de escala, certo? Bom, primeiro passo que nós temos que fazer é o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro compatibilizar a dimensão entre os referenciais, já que tem variação de escala, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? A ideia aqui, na verdade, a gente vai deixar bem claro para vocês que é transformar do sistema, nós vamos transformar do sistema x e y para o sistema, então, em verde, né? Sistema em verde aqui, sistema x, y. Ok? Então, essa vai ser a nossa transformação aqui. Nós vamos considerar esse problema. Então, para isso, primeiro, compatibilizar escalas. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que transformar o x e y na mesma escala do x e y. Então, eu vou aplicar um fator de escala, chamado S, que eu estou chamando aqui, né? Que vai ser único, né? Ou seja, x e y, eu considero que x e y varia proporcionalmente em termos de escala em relação a x e y. Né? Então, eles aumentam ou diminuem proporcionalmente. Bom, então tem um fator de escala único, né, nas duas direções, tanto em x quanto em y, então tenho esse problema aqui. Então, quando eu faço essa multiplicação deste fator de escala, né, eu já deixo esse meu x e y aqui, significa que o meu referencial x e y ele já está na mesma escala do meu x e y. Mas ainda temos o problema de rotação e translação. Aí o segundo passo vamos tornar o eixo do sistema x e y paralelo ao eixo do sistema x e y. Ou seja, vamos fazer com que os sistemas tenham a mesma orientação. Então, nesse caso, o que vai ser feito? Agora, lembrando que eu não vou usar mais o x e y, eu vou usar o x' e y', que esse x' e y' já é o sistema na escala do sistema x e y. Ok? Bom, então considerando agora o meu sistema x', y' já na mesma escala do x e y', ainda tem um problema aí de rotação dos eixos, né?
O que é feito aqui? O que estão mostrando para vocês? Existe um ângulo de rotação, portanto, envolvido, né? Neste caso. E meu objetivo aqui é rotacionar o sistema XY', né? Para o sistema X'ão, Y'zão em verde. Aí eu uso um sistema aqui apenas como um sistema intermediário, vamos dizer assim, para poder considerar a questão da rotação aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas projetando o sistema X'ão, Y'zão na mesma origem do X' e Y', tá? Então eu estou trazendo essa origem do X'ão, Y'zão até aqui, certo? E aí eu vou ter lá o Y, vou chamar Y'zão linha aqui paralelo ao eixo Y e o meu X'ão linha paralelo ao eixo X. E esse sistema intermediário que está com linha aí é um sistema que está na mesma origem do sistema X' e Y'. E aí, bom, então, nesse caso, aí eu aplico a matriz de rotação. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu X'ão, meu X' e Y' para o meu X'ão e Y'zão linha. Então, nesse caso, meu X'ão e Y'zão, o sistema linha, né? Ele vai ser igual a quem? A matriz de rotação. E aí vocês vão notar o seguinte, a rotação agora, para eu transformar X', Y' para o sistema X'ão, Y'zão linha, eu estou rotacionando o sistema no sentido horário. Lembrar que no sentido horário, o ângulo é negativo, né? E nesse caso, o que altera na matriz de rotação é exatamente o sinal do seno. Então, considerando a matriz de rotação lá que nós conhecemos como forma convencional no sentido anti-horário, que ela é cosseno, seno, menos seno e cosseno, é o caso do sistema no sentido anti-horário, né? Como nós vamos aplicar aqui no sentido horário, então o valor do ângulo é negativo, então lembrar que rotação com ângulo negativo é a mesma coisa que a transposta da matriz, que é igual à sua inversa. Então, fazendo a transposta da matriz de rotação, basta trocar a coluna por linha, né? Transformar a coluna, ela vira linha. Então, essa primeira coluna vai ficar cosseno e seno, né? E a segunda coluna vai ficar menos seno e cosseno. E aí você multiplica isso x, y', né? Lembrando que eu estou levando x, y' para o sistema x'ão, y'zão'. E aqui já está o resultado na matriz de rotação escrita aqui, né? Então, x'ão, y'zão' vai ficar cosseno menos seno, seno cosseno, que multiplica x', y'. Bom, aí eu levei x', y', e agora notem que esse sistema x'ão, y'zão', ele é paralelo ao eixo y, aqui ele é paralelo, o y' é paralelo ao eixo y, e o x' é paralelo ao eixo x. Então, eu resolvi o problema de orientação. Agora, o terceiro passo, depois da gente compatibilizar a escala e orientação, nós vamos para o terceiro passo, que é compatibilizar a translação, a origem, né? Desculpa, não é compatibilizar a translação, nós vamos compatibilizar as origens, fazer com que as origens sejam coincidentes. Então, se a gente lembrar aqui, temos o sistema então, y', x', x'ão, y'zão', que já é paralelo ao eixo y, ao eixo x aqui. Bom, e aí as origens aqui, tem um deslocamento, né? Desta origem até essa origem aqui, tem um deslocamento aqui, né? E aí esse vetor deslocamento resultante, ele pode ser quebrado, decomposto em duas direções, né? Então, eu tenho o deslocamento na direção do eixo x, ok? Na direção do eixo x, então, saindo da origem vindo para cá, eu tenho esse deslocamento aqui. E saindo da origem vindo para cá, eu tenho esse deslocamento aqui, né? Ok? Então, esse deslocamento aqui, né, projetado aqui, corresponde ao meu tx, que é a translação na direção de x. E esse deslocamento aqui na direção de y, tem uma translação no eixo de y. Então, meu sistema, então, agora, x'ão, y'zão, de fato, ele vai ser o meu x'ão, y'zão', que esse x'ão, y'zão', ele já está com a escala e
a orientação no sistema x, y. Quando eu aplico agora a translação, as translações, eu acabo transformando, né, meu sistema, então, x, y para o sistema x, y. Ok? Então, esse x, y', agora aplicando a translação, eu compatibilizo as orientações. Então, eu já resolvi o meu problema de origem, resolvi o meu problema de orientação e resolvi o meu problema de escala, né? Claro, primeiro foi aqui escala, lembrar que a primeira aqui é escala. Depois nós fizemos a orientação dos eixos e depois nós fizemos a compatibilização das origens, tá? Nessa sequência. E bom, e aí, de modo geral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, x, y é igual a quem? O que é esse valor de x, x', né? O x, aí é só substituir, né? Lembrar que o x grandão aqui, ele é, vamos ver aqui, ó, vamos lembrar aqui, que é o x, né? Aqui, ó, cosseno menos seno. Então, vamos voltar aqui e vamos escrever aqui, ó, para a gente substituir nas equações. Vamos fazer a substituição. X, então, linha, ele vale os x' seno de θ menos y', x' cosseno de θ menos y' seno de θ. E aí tem que lembrar que o x', ele é igual a x, é o fator de escala que multiplica o x. E o y' é o fator de escala que multiplica y. Substituindo, então a gente fica x', é igual, x' é o fator de escala que multiplica o x cosseno. Deixa eu colocar ali então é o sx, né? Então vai ficar s cosseno multiplica x, né? Menos y' é sy. Então entra sy aqui seno, vai ficar s seno de θ y. Ok? E bom, é exatamente... e aí, claro, né? Eu estou no sistema intermediário lá, o x'. Aí para obter o x eu tenho que... o meu x, na verdade, é o x' mais a translação, né? Que a gente encontrou aqui, ó, para compatibilizar as origens. E aí, bom, então é exatamente essa equação aqui, né? Então é exatamente essa equação aqui. E aí vocês podem verificar que para y seria de forma semelhante, né? Essa equação aqui. Mesma coisa, né? Fazendo as substituições necessárias aí. E aí, para simplificar isso, o que nós vamos fazer? Veja, o modelo, a equação aqui, ela não é linear. Ela não é linear, né? Por que não é linear? Bom, envolve uma função trigonométrica, né? Cosseno, seno. Então, a gente já sabe que não é uma função linear. E aí a gente não gosta de trabalhar com coisas que não são lineares. Nós queremos simplificar o problema. Então, nesse caso, né, nós simplificamos da seguinte forma. Vamos chamar aquele nosso... vou chamar Azinho como sendo o S cosseno. Então, isso daqui vai valer o Azinho, certo? O meu B vai valer o S seno, que vai ser esse daqui, ó. Vai ser esse aqui vai ser o B. Então, S seno aqui também, de novo, vale o B. E o S cosseno vale o A. E Tx e Ty, chamei eles aí de C e D. Então, isso aqui vai valer C. Isso daqui vai ser o D. Agora, a minha equação fica da seguinte forma, então, né? X vai ser igual a x menos b, y mais c. Y vai ser bx mais ay mais d. Exatamente, a gente substituindo... agora sim, meu modelo linear. Agora, meu modelo fica linear, né? Porque ele depende de A, B e C. B, A e Y.
B, A e D, né? Então, a gente vê que são parâmetros ali que tem uma relação linear, né? São incógnitas aqui e tem uma relação, né? Uma função matemática totalmente linear. Bom, aí a forma matricial de representar isso, então, vai ficar x, y, né? O sistema x, y vai ser a matriz aqui agora, ela fica simplificada, né? Que vai ser exatamente ali o valor de A menos B, B e A, né? Exatamente desta forma aqui. Lembrando que esse sinal aqui tem a relação direta com o seno, né? Lembrando que isso daqui a gente já sabe que, então, a rotação é no sentido anti-horário, né? Já fica na nossa mente que é o sentido anti-horário. Ok? Opa, desculpa. Aqui fica no sentido horário. Aqui é no sentido horário. Se o sinal negativo tivesse aqui no B, então a gente sabia que era no sentido anti-horário. Ou seja, se a gente fosse calcular, fazer a transformação inversa disso, né? Então, a transformação inversa, a inversa seria como? Era xzinho, yzinho, ele seria igual. O que vai acontecer? AB menos B e A multiplica xzão, yzão mais C e D. É claro que na hora que estimar os parâmetros de translação, né, vamos estar invertendo esses sinais aqui. Quando a gente encontra esses valores aqui, ele dá valores, os valores aqui serão negativos, vão mudar do sinal, né? Se aqui deu, por exemplo, positivo em ambos os casos, aqui nesse caso os valores, a estimativa deles vão dar valores negativos, certo? Bom, mas isso não precisa se preocupar. Agora, como que é o nome dado desse tipo de transformação? Esse tipo de transformação é conhecido como transformação de similaridade no espaço bidimensional, ou ainda transformações de 4 parâmetros. Como qualquer transformação, vocês sabem disso, vocês viram lá em projeções cartográficas, né? Como qualquer transformação, ela vai preservar algumas propriedades e outras não, né? No caso dessa daí, ela preserva a forma, né? Então também é chamada de transformação isogonal, transformação conforme. A transformação conforme, que é a forma dos objetos, nesse caso, né? É preservada. Ok? E, bom, para a topografia é interessante, né? Pensando em termos de topografia, em geral, como ela preserva os ângulos, né? De certa forma, né? Então, ela é interessante ali, né? Quando a gente faz medições angulares, então, nessas transformações, o ângulo ali será... A ideia é que o ângulo seja preservado, né? Bom, essa é uma propriedade dela, né? É claro que, bom, ela deve ser utilizada exatamente quando você tem esse problema, né? Quando você tem esse problema aqui, né? Quando existe um problema de translação, um problema de rotação e um problema de escala, né? Existem outros modelos mais sofisticados? Temos a transformação chamada transformação afim, que envolve, no caso, 6 parâmetros, que no caso seriam 2 escalas, 2 translações, uma rotação e um ângulo de rotação também, né? Devido, né, eu coloco aqui uma rotação também, devido a não ortogonalidade dos eixos. Ou seja, nesse problema seria algo assim, né? Vou tentar desenhar aqui. Nesse caso do problema da transformação afim, ela seria mais ou menos assim a ideia, né? Teria aqui um sistema, por exemplo, XY, e um segundo sistema, rotacionado aqui, vou fazer vou colocar aqui assim.
um outro sistema aqui, yzão, e aí eu vou fazer uma coisa. Xão, e aí eu observo o seguinte, que para transformar o sistema x em yzinho envolveria basicamente um fator de escala, né? Dois fatores de escala, que não dá para ver visualmente, é difícil visualizar aqui, ok? Mas eu teria duas translações, dois fatores de escala, uma rotação, já que os eixos não são paralelos, e se você olhar o sistema em verde, né? Ele não é, o xão, o yzão não é ortogonal com y, né? O xão não é ortogonal em relação a y. Existe um parâmetro de não ortogonalidade entre os eixos. Eu posso até desenhar aqui, ó. Esse aqui seria meu xão linha, se ele fizesse um ângulo aqui, claro, né? Um ângulo total aqui de 90, aqui, ó, até aqui 90 graus. Mas existe um ângulo aqui também, chamado de epsilon, devido ao a não ortogonalidade entre os eixos. Então eu tenho dois fatores de escala, um para cada componente dessa transformação. Tenho um ângulo aí, né? Paralelo aqui, eu tenho um ângulo aqui de rotação. Tenho duas translações e ainda tem esse fator de não ortogonalidade entre os eixos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parâmetros ali envolvidos. Ok? E o modelo matemático da transformação afim aqui no caso, então, ele seria algo, por exemplo, eu vou transformar do sistema agora x, y em branco para o sistema em verde, xão, yzão. Então, eu vou obter lá o xão, yzão. Vai ser igual, eu vou colocar a forma direta aqui, mas seria A, B, C e D. Multiplica ali xzinho, yzinho, mais EF. É claro que eu não provei a fórmula aqui da afim, essa transformação afim. Né? Já coloquei a forma linear aqui, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é a transformação afim, ok? Eu não fiz a demonstração, aqui matemática, né, de como eu cheguei nisso daqui. Mas veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. E esse aqui é o modelo linear, né, simplificado. Claro que cada letrinha dessa daqui está ali dentro os parâmetros, né, associados a ela. Para vocês, os interessados em querer saber como que é o modelo completo, e eu recomendo fazer isso, vocês podem consultar ali as referências bibliográficas de uma apostila, né, ali do professor Daniel, da UFPR. Eu disponibilizei nas referências que ele prova essa equação aqui. Ok? Bom, então nesse caso, veja, então é um outro tipo de transformação, né? Envolve outros parâmetros de transformação. E bom, aí a ideia se você conhecer esses parâmetros, claro, você transforma de um referencial para outro, né? Então a questão da prova matemática disso daqui, vocês podem consultar ali as referências. Mas essa aqui é uma transformação interessante que envolve aí 6 parâmetros, ok? Essa transformação que é mais simples, claro, né? E aí tem transformações mais complexas, tem a transformação projetiva, que já vai envolver 8 parâmetros. Nós temos transformações polinomiais, etc. Ok? E cada uma tem uma propriedade, né? Tá? Aqui é lógico, né? A gente observa aqui que nessa transformação afim, por exemplo, a gente tem essa questão essa não ortogonalidade dos eixos é levada em consideração aí na transformação, né? Então, nós temos dois referenciais que, além de ter problema de escalas em direções diferentes, né, que estão aqui, além de ter uma rotação e as origens não serem coincidentes, tem um fator ali de rotação devido à não ortogonalidade entre o eixo, né, entre os eixos em um sistema. Ok? Bom,
Ok, legal, professor. E como eu mostrei na primeira aula para vocês, as aplicações disso, né? Onde isso aparece, né? E aí vocês podem, às vezes, a gente pode se deparar da seguinte forma, né? O que é mais comum acontecer? Em fotogrametria, a gente já sabe como que é os referenciais envolvidos. Então, a gente conhece a relação entre os referenciais. Só que muitas vezes a gente não conhece os sistemas de coordenadas em ambos os referenciais, né? Embora a gente obtenha as coordenadas, a gente não tem o conhecimento pleno dos dois sistemas de coordenadas envolvidos. E aí, nesse caso, a gente pode aplicar, por exemplo, a gente pode, ao invés disso, né, a gente pode encontrar, como engenheiros, né, nós podemos determinar os parâmetros de transformação. Então, ao invés da gente calcular, ao invés da gente já ter os valores A, B, C e D, por exemplo, vamos considerar esse sistema aqui, né? Ou seja, eu conhecer o fator de escala, eu conhecer a rotação, eu conhecer as translações, eu não conheço, é desconhecido o meu modelo matemático. Então, no modelo simplificado, o valor de A é desconhecido, isso daqui é desconhecido, isso aqui é desconhecido e esse aqui é desconhecido também. Porém, eu tenho coordenadas conhecidas no sistema x e y de certos pontos, e para esses pontos eu tenho as coordenadas desses mesmos pontos no outro referencial x, y. Ok? Ou seja, eu tenho coordenadas no sistema x, y conhecida, algumas coordenadas, e tenho algumas coordenadas conhecidas do sistema x, y. E qual que é a ideia aqui? Encontrar, então, os parâmetros de transformação, considerando, claro, a partir de um modelo matemático para aquele problema. No caso, é um problema, por exemplo, vou considerar um modelo de 4 parâmetros. Então, aí envolveria, claro, encontrar, então, determinar os parâmetros de transformação. Ok? Então, essa seria o nosso objetivo, né? Que é exatamente aquele exemplo que eu dei do georreferenciamento de uma imagem. Ou seja, tem coordenadas no sistema da imagem, coluna e linha, e tenho coordenadas, por exemplo, num sistema conhecido, num sistema que todos conhecem, o sistema UTM, que está associado a um referencial, né? Está associado, por exemplo, ao Sirgas 2000. E aí, bom, eu quero fazer com que aquela imagem, aquele sistema da imagem, seja transformada para o sistema de projeção, né? Que é um sistema universalmente usado. E aí, claro, aí teria que, primeiro, calcular esses parâmetros e aplicar em alguns pontos, depois para transformar a imagem, então, o sistema imagem, transformar todos os pontos no sistema do sistema da projeção ali, no caso, né? Então, é claro que esse tipo de problema ele aparece, né, na área de engenharia, agrimensura cartográfica, né? E é claro que vocês podem, daí surgem vários problemas, né? Quantos pontos selecionar, né? Quantos pontos que eu tenho que ter em ambos os referenciais. É claro que se a gente olhar o modelo matemático aqui, a gente já dá para saber, né? Eu tenho 4 parâmetros aqui, A, B, C e D. Eu tenho 4 parâmetros. Ok? Eu tenho 4 parâmetros para serem calculados, serem estimados, né? Então, eu precisaria de pelo menos 3 pontos conhecidos em ambos os referenciais, tanto em x quanto em x e y, para eu poder estimar os parâmetros, os valores dos parâmetros e também estimar a incerteza, né? A precisão desses parâmetros. Qual que é o desvio padrão desses parâmetros estimados? Lembrar que o desvio padrão está associado à qualidade, né, da estimativa. Então, se você está estimando lá o valor de A, B, C e D, você tem o valor dele determinístico, um valor lá, associado a ele tem a parte estatística, tem a questão de você descrever a incerteza daquela estimativa, né? Mais ou menos tanto, né? Tem uma incerteza.
E por que no mínimo 3 pontos? Porque eu teria, com 3 pontos, para cada ponto geram 2 equações, né? Isso aqui é para um ponto, né? Então, com 3 pontos, eu geraria 6 equações. E aí eu tenho quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4. 4 desconhecidos. Então, nesse caso, eu tenho 2 graus de liberdade, o que permite o sistema redundante. É um sistema redundante. E, claro, né, é um sistema consistente quando eu adiciono o vetor dos resíduos. Né? Só que tem infinitas soluções. E aí eu posso aplicar, para achar uma solução única para o meu problema, eu posso aplicar aqui o método dos mínimos quadrados, né, fazer um ajustamento, usando o método paramétrico, por exemplo, para estimar esses parâmetros. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Ok? Inclusive com exemplos de aplicação. Até mais! Bom, pessoal, então dando continuidade aí, né, ao tema transformações entre referenciais, o objetivo aqui é mostrar para vocês, né, como nós podemos estimar esses parâmetros, né? Então, o nosso objetivo aqui é estimar os parâmetros lá daquele modelo simplificado, A, B, C e D, da seguinte equação, né? Então, eu tenho um referencial x e y, e ele pode ser escrito em função de x e y por meio dos parâmetros de transformação, que no caso aí é A, B, C e D. E é isso que nós queremos estimar. E aí que nós precisamos conhecer? Nós precisamos conhecer as coordenadas no sistema x, y e no sistema x, y de pelo menos 3 pontos. Então, são 3 pontos conhecidos. É claro que a qualidade desses pontos interfere ali na transformação. Então, a gente sempre vai selecionar 3 pontos que a gente pode chamar pontos de controle, né? Aqueles pontos que a gente, de certa forma, tem um certo controle sobre eles, né? Então, numa imagem, por exemplo, né? Geralmente esses pontos são selecionados pontos que são pontos visíveis, né? Uma quina, por exemplo, de uma quina de uma calçada, por exemplo, bem retangular aqui no caso, né? Alguma sinalização ali, enfim. São pontos que são pontos notáveis, né? A gente consegue identificar muito fácil na imagem, né? Então, esses pontos são tomados como os pontos de controle e eles são vistos tanto na imagem quanto no terreno, por exemplo. Ok? No caso, por exemplo, da topografia, que eu falei daquele método de estação livre, é como se eu tivesse 3 pontos, então, lá, com coordenadas conhecidas. Esse é o símbolo, geralmente o pessoal usa para representar coordenadas conhecidas, um ponto, um triângulo, né? Ponto no meio, um triângulozinho aqui, assim. Então, eu tenho 3 pontos de coordenadas conhecidas no sistema, por exemplo, de projeção, no sistema PM, pode ser, né? Eu tenho coordenada lá leste e norte desses pontos conhecidas. E tenho as coordenadas desses pontos medido em campo, num referencial local da estação total. Vocês, por exemplo, eu estaciono a estação total onde eu quiser, porque a estação é livre, né? Desde que esses pontos sejam visíveis à estação. Então, eu coloco um ponto lá de estação, oriento meu equipamento aonde eu bem entender, né? Por exemplo, uma direção qualquer, mas uma direção que seja notável também, ou num ponto desses, pode, por exemplo, eu viso a ré aqui, por exemplo, né? Forneço uma coordenada para a estação aqui, uma coordenada para a estação qualquer, um valor qualquer, né, desconhecido, um referencial qualquer da estação, por exemplo, 1000 e 1000. Aí eu viso a ré aqui, faço a medição angular, zero equipamento, se eu quiser aqui, né, ou seja, zero o equipamento na ré, faço a medição de distância, né, bom, eu vou obter as coordenadas desse ponto aqui no sistema x e y, que é o sistema da estação total. Fiz a ré aqui, faço avante, ou seja, faço a radiação topográfica, né? Por meio da medição angular, vou obter as coordenadas x e y de acordo com essa orientação inicial que eu forneci. E aí eu vou obter as coordenadas x e y desse ponto. E aí eu faço a mesma coisa, né? Depois eu viso esse ponto aqui
uma outra avante, né, um ponto irradiado, então são os dois pontos irradiados, e aí eu obtenho XYzinho desse ponto também. Então eu vou ter o XYzinho dos 3 pontos de controle, dos 3 pontos do sistema UTM, e vou ter também as coordenadas desses pontos de controle no sistema da UTM. Só que da estação eu não conheço. As coordenadas dos pontos da estação no sistema UTM eu não conheço. Esse é o objetivo, né? Primeiro, eu vou ter que conhecer como que eu transformo de um sistema para outro, né? Parâmetros de transformação. Ou seja, eu vou ter que estimar o valor de A, B, C e D, que transforma ali de um sistema para outro. Conhecendo os parâmetros de transformação, eu conheço o x e y da estação, que eu forneci lá arbitrário. Aplico os parâmetros de transformação nesse ponto aqui, né? Ou seja, eu já conheço o valor de A, conheço o valor de B, conheço o valor de C e conheço o de D. Esse x e y da estação eu entro e vou obter quem aqui? East Norte no sistema da UTM. Ou seja, estou georreferenciando a minha estação. Essa é a ideia, né? Bom, nós vamos ver isso em detalhes com vocês aí no exercício após mostrar aqui toda a ideia do ajustamento. Então, o objetivo é estimar os parâmetros aí do modelo de similaridade, modelo de 4 parâmetros. Uma origem, deslocamento da origem, uma não orientação entre os eixos, né? Não paralelismo entre os eixos, né? Então tem problema de orientação. E, claro, fator de escala. Origem, nós temos 2 translações, na direção x e na direção y. Um fator de escala único e uma rotação. Ok? 4 parâmetros. Então, claro, para eu fazer esse ajustamento, poder determinar os parâmetros e também conhecer a precisão desses parâmetros estimados, né, no modelo, eu preciso no mínimo aí 3 pontos em comum em ambos os referenciais, né? Tanto em XY quanto em XYzinho. É a mesma ideia aqui. Eu tenho 3 pontos no sistema XYzinho e também tenho esses 3 pontos no sistema da projeção, no caso do sistema UTM, East Norte. Bom, vamos considerar aqui o método paramétrico, tá? Então, nós vamos considerar, por exemplo, que o x, y é o vetor das observações, lado esquerdo, ok? E x e y vão ser tratados aí como constantes, ok? E os meus parâmetros é o A, B, C e o D. Então, imaginando 3 pontos aí, eu trago essa figura para vocês, imaginando então esse probleminha aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho 2 referenciais distintos, né? E eu quero encontrar os parâmetros de transformação. Então, lógico que se vocês vão observar ali os triângulos, representado em triângulo aqui, ó, A, B e C aqui, ó. Esses pontos aqui são pontos de coordenadas conhecidas em ambos os referenciais. Eu conheço as coordenadas do ponto A, B e C, o referencial x, y, ok? E conheço as coordenadas desses mesmos pontos A, B e C, só que no referencial agora x, y. Então eu tenho que encontrar os parâmetros que transformam esses 2 referenciais aqui. E aí, qual que é o objetivo aqui? Bom, encontrar os parâmetros de transformação, vamos supor que eu conheço as coordenadas do ponto 1, 2, 3 e 4 nesse referencial x, y. Eu conheço eles. Porém, no referencial x, y, esses pontos são desconhecidos. Não conheço esses pontos. Eles não foram ali determinados, não conheço eles. Então, o que eu teria que fazer? Encontrar os parâmetros de transformação, conhecendo as coordenadas desse ponto, eu aplico e transformo para esse sistema aqui. Ok? Bom, vamos aqui em frente, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos imaginar então que temos 3 pontos, ponto A, B e C, então cada ponto tem suas coordenadas, x, y, em ambos os referenciais. Então, são pontos que têm coordenadas em comum, né? Certo? Nos 2 referenciais. Vetor das observações, nesse caso, vai ser um vetor de 6 por 1. Eu vou tratar o sistema x, y como sendo as observações e o sistema x, y como sendo
ali constantes, tá? As coordenadas estão sendo constantes nesse modelo matemático. Então, é claro que esses x e y eles vão ser constantes no ajustamento. Ou seja, estou desprezando erros aleatórios presentes nessas coordenadas. Estou considerando apenas que as minhas observações... Lembrar que o que é uma observação? A observação está associado a uma medição, né, que tem erros. É uma variável aleatória. Aqui não, o x e y não é tratado como variáveis aleatórias. Nesse caso, são tratadas como constantes. Tá? Bom, então eu teria aqui, por exemplo, 6... um vetor de 6 por 1, vai entrar as coordenadas do ponto A, ponto B, ponto C, x, y de cada ponto. Claro, e aí eu conheço a matriz variância e covariância das observações desses pontos, né? Nesse caso aqui eu estou considerando que estou considerando que elas não são correlacionadas, são observações independentes, não correlacionadas. Por isso que não existe covariância, né? Então, a covariância é nula. Então, aqui nesse lado teria um monte de zero aqui, né? Eu coloquei zero aqui para lembrar que aqui eu tenho um monte de zero fora da diagonal principal. Então, fora da diagonal principal aqui, tudo que estiver fora da diagonal principal é zero. Eu estou desprezando a covariância, né? Considerando que as observações são independentes e não correlacionadas, nesse caso. E aí, bom, aí tem a precisão das coordenadas lá, né? No sistema lá, x, y. Bom, continuando, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, 6 observações, 4 incógnitas, então n aqui de número de observações, u, número de incógnitas. Eu tenho 6 observações, 4 incógnitas, então eu tenho 2 graus, né? N menos U, nesse caso, eu tenho aí 2 graus de liberdade. Claro, eu estou considerando aqui que o sistema, deixar bem claro para vocês, estou considerando aqui que eu não tenho problemas de deficiência de posto numa matriz, tá? Então, por isso que eu posso fazer N menos U direto aqui, né? O certo seria fazer N menos o posto da matriz A. Eu estou considerando que o posto da matriz A ele é igual ao número de parâmetros, ao número de colunas da matriz A. É o número de colunas independentes da matriz A. Enfim. Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Tá? Bom, parâmetros. Quem são meus parâmetros a serem ajustados, encontrados, estimados? A, B, C e D. Equação. Método paramétrico, vetor das observações ajustadas, fica em função dos parâmetros ajustados. Então, conforme eu ajusto, quando eu encontrar esses parâmetros aqui, né, valor de A, B, C e D ajustado, vai trazer valores, que quando eu multiplico x e y aqui, vai te dar o valor de x, y, que é, na verdade, de acordo com o meu modelo. Então, é um valor x, y ajustado, tá? Certo? Bom, esse é o meu modelo, né? Então eu posso escrever dessa forma, né? O vetor das observações mais os seus erros aleatórios, que é desconhecidos também, né? O vetor dos resíduos, é igual à função dos parâmetros ajustados. Lembrar que esse vetor de erros aleatórios aqui, a gente adiciona ele para tornar o sistema consistente. Porém, com infinitas soluções. E aí, claro que a gente adota para resolver esse problema aí o MMQ. Bom, vamos dar continuidade aqui. Continuando, então. Nós temos aí, então, vamos escrever nossas equações. Então, x do ponto A mais o resíduo associado a b de x de A vai ser igual a quem? É só escrever, né? AXA menos BYA mais C. Y de A igual ao resíduo de Y de A mais BX. Então, esse aqui é para o ponto A, que é a equação de transformação. Equação de transformação do ponto B e para o ponto C, adicionando resíduos. Isso aqui são as equações de observação. Ok? São minhas equações, então, equação de observação. Opa. As
equações de observação. E aí vamos lembrar que as coordenadas do sistema x e y são tomadas como constantes, não são variáveis aleatórias, então não tem erros associados a elas. Ok? Bom, depois nós calculamos a matriz peso, que é basicamente o fator de variância a priori vezes a inversa do meu sistema, né? A inversa da matriz variância covariância das observações, eu tenho a matriz peso, né? Se a gente adotar aí o fator de variância posteriori como sendo 1, ok? Então, a minha peso é a inversa da matriz variância covariância, ou seja, aquelas medidas que têm maior desvio padrão recebem menor peso, certo? Ou seja, aquelas que são menos precisas recebem um peso menor. Então, a gente está considerando a matriz peso aqui, o modelo estocástico, né? É um modelo estatístico, dado pela inversa da matriz variância covariância. E aí, bom, aí vamos montar a matriz A, que é das derivadas parciais. Então, como eu tenho 6 equações, é uma que eu tenho 3 pontos, né? Então, eu vou ter que fazer lá, vamos pegar a primeira equação, vamos derivar ela com respeito ao parâmetro. O modelo é linear, então, derivo em relação a A, em relação a B, em relação a C, em relação a D, em relação aos meus parâmetros. São as derivadas parciais, são as taxas de variações do parâmetro. Então, eu tenho em relação a A, tenho em relação a B, em relação a C, em relação a D. Bom, na equação 1, como ficaria? Em relação a derivada em relação a A vai dar x de A. Então, entra o valor da coordenada aqui na matriz A, x do ponto A. Lembrando que é o x'inho, né? X'inho do ponto A. Derivada em relação a B vai dar menos YA. Entra aqui o modelo. Derivada em relação a C. Bom, lembrar que tem um 1 multiplicando aqui o C, né? Então, vai dar 1. E derivada em relação a D na equação 1 é 0, né? É 0 por que é 0? Porque não tem um D aqui nessa equação, né? É o C. Então, aparece o 0. E aí, sucessivamente. Então, a próxima vai ser aqui, derivada em relação a A. Quem vai aparecer ali? Y de A. Em relação a B, em relação a C, agora é 0. Em relação a D. E assim, para cada par de equações, né? Para cada ponto. Ok? No caso, tem 6 equações ali. Bom, tem a matriz A. Como o modelo é linear agora, nós podemos podemos considerar o nosso x0 como sendo tudo 0, né? Ou seja, os parâmetros aproximados, né? O valor dos parâmetros aproximados eu coloco tudo como 0, porque o modelo é linear, não precisa linearizar, né? Não preciso de valores conhecidos, de certa forma, posso botar tudo como 0, não tem problema, né? O modelo é linear. Bom, aí lembrar, né? É só fazer o vetor das observações referente aos parâmetros aproximados, menos o vetor de observações que eu tenho em mãos, né? Lembrar que o vetor de observações aproximado é em função dos parâmetros aproximados. Então, a gente tem que escrever as equações, axa menos bya mais c. No caso, a gente lembrar que o A0, BYZ0, C0, que no caso está associado aos valores aproximados, a gente considerou tudo como 0. Então, isso aqui seria 0 vezes xa menos 0 vezes ya mais 0. 0 vezes xa. Então, isso daqui tudo como resultado vai dar o quê? O meu y0 aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 0, né? Isso aí vai dar 0. Vai dar um vetor de zeros, né? Por que vai dar um vetor de zeros? Então, L vai ser igual a menos LB. Tá? Então, o vetor L é a diferença entre o valor aproximado menos o valor das observações reais coletadas em campo, vamos dizer assim. Então, L é igual a menos LB. Feito. Aí, basta fazer, né? Então, basta fazer x, que é o vetor das correções aos parâmetros aproximados. Ok? Vetor das correções aos parâmetros aproximados é igual a menos ATPA menos 1 ATPL. Tem todo isso daqui já montado, né? Do ajustamento. E aí o XA, nesse caso, que é o que eu quero encontrar, que é os parâmetros ajustados, vai ser x0, que no caso é tudo 0, mais o x ali que, de fato, né? Esse caso, como é o x0, a própria correção aos parâmetros aproximados é, na verdade, o meu parâmetro, né? É o vetor dos parâmetros que eu quero. Ou seja, nisso aqui eu vou encontrar o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D, quando eu aplicar o ajustamento. E claro, daí eu quero saber qual que é a precisão, né?
a matriz variância e covariância associada aí aos parâmetros estimados, basta calcular a matriz variância e covariância dos parâmetros, né, de XA. Fator de variância a priori, ATPA menos 1. Se isso aqui for adotado como 1, então vai ficar ATPA menos 1. Tudo isso daqui é conhecido. Já foi montado. Bom, então após o ajustamento nós vamos ter CA, vamos ter A, B, C e D. E agora somos capazes de transformar qualquer ponto do sistema x e y para o sistema x, y. Ok? Bom, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa. É isso mesmo, né? Aí o que é interessante? Então, pessoal, esse formulário aqui eu vou passar para vocês, tá? Aqui é uma breve explicação apenas. Então, esse formulário eu vou passar para vocês, passo a passo aí do que foi colocado, né? E claro que nós vamos aplicar isso num exercício em conjunto. Aí vocês podem falar, professor, mas o valor de A, B, C e D, bom, qual que é o significado físico, né? Cadê a rotação, cadê a escala, cadê a translação aqui, o valor físico mesmo, eu quero saber. Quanto que varia uma escala, quanto que é a rotação, qual que é a translação. Bom, aí nós temos que lembrar o seguinte, que o Azinho que a gente adotou era S cosseno θ, o Bzinho vale S seno θ, o Czinho vale Tx e o Dzinho vale Ty. Bom, o Czinho e o Dzinho vai valer o próprio valor de C e D, né? Então, o próprio Tx e o Ty aqui vale o próprio valor estimado para os parâmetros C e D. Então, isso daqui já o C e o D é a própria translação na direção x e o D é a própria translação na direção y. Para a gente saber o ângulo de rotação, a gente faz simplesmente a gente pegar o valor de B conhecido, que foi estimado, dividido pelo A. Isso daqui vai dar para mim, olha, lembrar que o B vale S seno θ e o A vale S cosseno θ. É o fator de escala aplicado pelo seno, fator de escala aplicado pelo cosseno. Essa divisão é da seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente e θ. Bom, aí a gente sabe que para achar o ângulo aqui, então, faz a inversa, né? Então, o θ vai ser igual a quem? Ao arco tangente de B sobre A. A gente acha o ângulo de rotação. Ok? E aí nós vamos encontrar, então, o nosso ângulo de rotação. Ok? Então o valor das translações está aqui. O valor do ângulo de rotação, basta fazer o arco tangente do valor de B que você encontrou no ajustamento dividido pelo A. Acho o valor do ângulo de rotação. E a escala? O que é a escala? Bom, a escala aqui, ó, que é o S, tem duas formas, né? Eu tenho o valor de A conhecido e tenho a rotação que foi calculada aqui anteriormente, ó. Tem o valor de ângulo de rotação. Então, basta pegar o quê? Basta pegar o A e dividir pelo cosseno. Eu acho o fator de escala. Ou, pela equação 2, aqui pelo B, eu faço o B, que vem lá do ajustamento, que eu conheço, e divido pelo seno. Eu tenho o valor de B, tenho o valor da escala. E é claro que esses valores aqui tem que dar iguais. Se derem diferentes é porque tem algo errado, né? Então, esse é o primeiro sintomas aí que vocês podem observar se tem alguma coisa errada aí no ajustamento. E aí, bom, é claro que daí vocês podem, a gente conhecendo ali as precisões, né, do A e do valor do B, por exemplo, né, e do valor do B, do valor do C e do D, né, nós temos a MVC desses parâmetros. A gente pode propagar pelas equações aqui, fazer propagação de erros e encontrar a incerteza em termos de escala, a incerteza em termos angulares, né? Lembrar aqui que eu tenho a incerteza de B, tenho a incerteza de A e eu quero achar a incerteza do ângulo, né? Então, é só propagar isso aqui para o ângulo, né? É claro que eles falam, professor, mas aqui o modelo não é complicado aqui, né? O modelo não é linear para fazer a propagação, né? Para a gente calcular as derivadas ali, né? Você tem razão. Aí, bom, o modelo você vai fazer considerando exatamente lá aquela ideia de propagar, né, o ângulo ali, na verdade, vai ser quem? D sigma de D transposto. Quem que é o sigma aqui? É as incertezas que eu tenho de B e de A, né? De B e de A. Ou de A e de B, enfim. Né? E aí o D transposto é a derivada parcial aqui do arco tangente, ou seja, eu conheço a precisão do B, conheço a precisão do A, a incerteza, né?
E aí eu propago isso para o ângulo, né? Essa que é a ideia. E depois, claro, eu propago, o dx é linear, então a própria incerteza de C e de D é a própria incerteza de tx e ty, já que é linear, né? Ok? Só para o ângulo aqui, que na relação não é linear, vai ter que propagar, né? E propagando, você vai ter a incerteza do ângulo aqui, tem a incerteza que vem do A aqui, e aí essa divisão vocês fazem a propagação também fazendo a propagação para ter o valor em termos de escala, ok? Teria que propagar os erros. Aí eu recomendo que vocês revisitem lá as aulas do professor Tomil para retomar retomar essas aulas aí de propagação de erros. Essas aulas estão disponíveis aí no YouTube, basta digitar o nome do professor Tomil lá. Vocês vão encontrar aulas lá de propagação de erros, ajustamento, tem um método paramétrico para ter mais detalhes. Aqui nós apenas estamos aplicando aquilo que vocês já conhecem, que vocês aprenderam lá na disciplina de ajustamento. Bom, então é isso, pessoal. No próximo vídeo agora nós vamos mostrar um exemplo de aplicação para vocês, ok? E aí vocês depois terão uma lista de exercício ali, um questionário, né, sobre esse assunto, sistemas de coordenadas e transformações de coordenadas, no Google Formulário para resolverem, certo? Então é isso, obrigado a todos, até uma próxima.